A nível mundial, a estratégia político-cultural de engenharia social, o cientificismo, que consiste em sua formulação basilar atual, a afirmação não necessariamente empossada de uma verdade que o lockdown seria a melhor tomada de ação embasada na ciência ou método científico para lidar com a pandemia. Talvez o cientista e epidemiologista mais famoso que ajudou a fomentar tal equívoco fora Neil Ferguson, um matemático de previsões passadas controversas e equivocadas, onde seu artigo intitulado de O Impacto de Intervenções Não Farmacêuticas para Reduzir a Mortalidade e Demanda do Sistema de Saúde durante a Crise do Vírus em questão. É importante ressaltar que essa versão do artigo de 16 de março fora atualizada, porém a narrativa inicial sempre se manteve a mesma, aparentemente tomando grande referência a essa versão do estudo, com seus defensores afirmando, de maneira equivocada, a direta casualidade ou influência positiva do lockdown no espalhamento do vírus. A declaração feita no artigo, que serviu de pressuposto no fomento da narrativa das medidas da quarentena forçada de pessoas saudáveis, algo nunca feito antes em outras pandemias, diga-se de passagem, foi que, em seu cenário mais otimista, consistindo de uma estratégia de mitigação em uma epidemia de período relativamente curto, incluindo quarentenas em residências e distanciamento social da população idosa, ainda seria provável o colapso do sistema de saúde dos países em questão por conta do excessivo número de casos, excedendo a capacidade dos leitos de UTI em até 8 vezes. Isso lembrando, no cenário mais otimista segundo os parâmetros adotados pelo estudo. Eventualmente, na conclusão, mesmo quando o artigo assume uma realidade perfeita na resposta dos países, sendo essa o atendimento adequado de todos os infectados, ainda é previsto a morte de 1,2 milhões nos Estados Unidos e 250 mil no Reino Unido. Esse modelo, repassado por pessoas que concordam com a narrativa que o lockdown é a melhor e única maneira de lidar com essa situação, contribuiu para o pânico generalizado, onde, mesmo existindo outras vozes no meio científico que se manifestaram sobre a problemática previsão, autoridades e figuras públicas tiveram um palco livre da tão importante discussão de dados, fazendo essa questão ser dosada unilateralmente e decidida sem levar em conta as repercussões diretas do próprio meio médico e indiretas pela economia, onde a qualidade de vida tem grande influência na saúde geral de uma população. A natureza tendenciosa dos locutores da narrativa pré-estabelecida, tanto na mídia mainstream quanto nos tentáculos ramificados nas mídias que um dia já foram descentralizadas em sua maioria, como o YouTube, fica bastante clara quando sistematicamente apontam apenas uma visão como possível, indo ao contrário do caminho da busca da verdade pelo meio empírico, denotada por uma das principais características da ciência, a discussão dos dados e interpretações. Essa discussão de visões e interpretações são talvez um dos momentos mais importantes no processo científico. Nela, em suma, os participantes não apenas apontam dados e regurgitam títulos curriculares, mas sim apresentam argumentos que podem ser questionados, desde a metodologia de coleta de dados até a possível falta de coerência com o objetivo apontado em uma exposição de sua conclusão. É um embate intelectual de certa complexidade que infelizmente fora muito pouco praticado antes da tomada de decisões draconianas que iriam, estão e vão impactar a vida de milhões. Podemos notar que uma verdadeira KGB científica se instaurou durante essa pandemia, e seus predadores da narrativa definida prosperaram no parasitismo amparado pela influência, evidência de plataformas tendenciosas e superchats, pressionando ou enganando pessoas inocentes que não possuem força para resistir ao poder do Estado, não tiveram contato com o estudo necessário para notar os grandes possíveis equívocos que se faziam presentes ou simplesmente tinham medo de se demonstrarem desapegas do grupo de ovelhas obedientes que esperam em fila pelo abate. O que Neil Ferguson foi para o mundo, talvez Átila Lamarino é para o Brasil. Este último talvez tenha sido o maior interlocutor da narrativa pró-lockdown e dos supostos dados e análises que justificam medidas nunca antes tomadas em outras pandemias. Assim como Ferguson, Átila, se baseando nos estudos do Imperial College,
aparentemente na versão que aponta milhões de mortes, também insinuou que o Brasil teria um destino parecido ou pior no processo de mitigação e parâmetros baseados no estudo de até 1 milhão de mortes até agosto, sendo este número aumentado para 2,6 milhões caso nenhuma atitude restritiva fosse tomada, ressaltando que o mesmo ainda diz que esses números poderiam ser mais pessimistas ainda. Porém, isso seria de fato verdade? O lockdown de pessoas saudáveis nunca fora praticado em outras pandemias. Entretanto, essa narrativa ganhou força no suposto embasamento científico que autoridades clamavam ter. Todavia, um corpo de profissionais igualmente, se não mais qualificados que se opunham, não tiveram a mesma visibilidade para expressar suas preocupações, colocações técnicas e refutações, denotando equilíbrio e discussão do que deveria ser feito. Dessa maneira, os inúmeros problemas técnicos, de códigos, epidemiológicos e interpretações presentes nessas previsões não foram percebidos pela população, sendo aplaudidos pela horda de idólatras que odeiam questionamento e irão defender sua posição até o último momento, pois está fora de questão os mesmos admitirem qualquer nível de responsabilidade ou erro em suas colocações. Muitos nem mesmo devem acreditar nos dados passados por Átila, apenas seguindo de maneira reativa a posição contrária da figura pública que odeiam e desprezam. A epidemiologia é uma palavra que, quando decompomos suas partes do grego clássico, significam epi, sobre, demos, povo, logos, conhecimento. Atualmente, de maneira resumida, a epidemiologia é o ramo da ciência que propõe-se a estudar quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença e seus fatores condicionantes e determinantes nas populações humanas. Assim como qualquer setor do conhecimento científico, a epidemiologia também está limitada às barreiras naturais da percepção e incapacidades humanas de manejar, coletar, determinar e interpretar dados de uma maneira perfeita. Obviamente, quando seus parâmetros e limitações são levados em conta em uma análise minuciosa, trata-se de uma importante e poderosa ferramenta que permite aos seres humanos estenderem suas faculdades interpretativas além dos olhos que focam um dado jogado ao vento, analisado de maneira linear. O estudo realizado por Ferguson e exposto pelo biólogo Átila Lamarino, infelizmente quebra alguma dessas características importantíssimas que permitem uma boa avaliação do que de fato se passa por uma população. A natureza da suposta pandemia é bastante complicada, pois envolve uma variante de vírus que pouco conhecemos. Ainda, sua disseminação foi negligenciada pelo governo ditatorial da China, que não mediu esforços para abafar profissionais de saúde que avisaram o resto do mundo sobre este novo patógeno. Por outro lado, no momento dessas previsões que foram tão levadas em conta para a justificativa do aumento de restrições de liberdades, o intervalo de tempo passado da interação humana com o vírus era muito pequeno, impossibilitando dados que de fato nos dariam alguma perspectiva mais específica do modus operandi do vírus e das suas capacidades de contaminação, agravantes, inibidores, gerações de óbitos, dentre outras características importantes. Devido à condição inicial difícil, assim como em qualquer outra pandemia em que a população não pôde ainda se adaptar minimamente ou reconhecer certo perigo, podemos ter uma impressão equivocada da verdadeira capacidade destruidora do patógeno. Vemos que, em relação à natureza da situação, seria muito difícil para qualquer modelo ou epidemiologista, independentemente de quão boas suas qualificações fossem, realizar uma previsão com qualidade, pois não existiam dados suficientes e adequados dentro deste N temporal tão limitado. Assim, por definição, uma limitação temporal insuficiente gera a inconveniente situação de não conseguirmos determinar, mesmo que epidemiologicamente, o que se passa nesse período. É possível gerar e extrapolar dados, porém não é possível garantir a qualidade e representatividade dos mesmos. Essas questões e limitações apontadas são de conhecimento básico, porém dificilmente vimos durante a pandemia e na exposição dessas interpretações e previsões colocações importantes que demonstravam a grande natureza especulativa dos dados, levando pessoas leigas ou que acreditam no locutor a assumirem que aquela informação é uma verdade constatada ou a ser constatada.
Pior ainda, essas exposições podem ter contribuído para o aumento de restrições que talvez não teriam sido necessárias, salvando milhares de empregos e pessoas que não precisariam sofrer as consequências de um lockdown e evitando a complicação, agravamento e morte de pessoas por conta dessas mesmas consequências, assim como o pânico histérico dos civis ao redor do mundo. Agora, vemos um novo episódio baseado no slogan "É embasado pela ciência" com as máscaras, onde a tomada de decisão novamente está sendo feita sem a realização da discussão se tal medida é benéfica, mesmo existindo artigos e profissionais de saúde, como a médica italiana Patrizia Gentilini, que expõem os perigos ou a falta de necessidade de pessoas saudáveis realizar o uso, levantando importantes questionamentos referentes a esse assunto quando o mesmo não é abordado de maneira linear. Em sua análise, por exemplo, é apontado que, apesar de o uso poder diminuir a distância média durante um espirro, o incômodo gerado pelo uso constante pode levar as pessoas a lidarem com a máscara de maneira inadequada, aumentando o ato de tocar no pano já impregnado de gotículas do aerosol, podendo assim exacerbar outras vias de contaminação. Ainda, mesmo que sejam barreiras, a maioria das máscaras são inadequadas quando não possuem filtros específicos para proteção contra patógenos. Chega-se à conclusão, portanto, que a identificação de uma variável determinante é extremamente difícil nessa situação e a sua alteração pode causar mais danos do que benefícios. Todavia, o que vemos é uma constante perseguição de pessoas que apontam essas questões, os taxando de anti-ciência, mesmo com essas colocações pertinentes que podem gerir a situação com maior qualidade. Entretanto, o estudo feito pela Imperial College e sua posição e interpretação mais pessimista em um momento altamente especulativo não é necessariamente errada, porém apresentar como a narrativa mais predominante por conta da evidência de meios de comunicação tendenciosos ou como a constatação de uma verdade a ser concretizada é um erro crasso. Tome, por exemplo, um cenário em que um paciente de origem simples é medicado. O profissional de saúde, no momento da prescrição do medicamento na receita, deve ser o mais claro possível, sendo necessário um planejamento em como se comunicar e repassar as informações pertinentes de compra, uso, possíveis efeitos colaterais e contraindicações, para que o entendimento dessas características seja compreendido com qualidade pelo paciente. A sistemática e minuciosa explicação de procedimentos sérios ou no momento da prescrição de medicamentos, seja para a família ou para o paciente, de maneira clara e passível de se entender por pessoas leigas no assunto, é indispensável nessa prática. É de fato muito estranho não se ver a preocupação com a possível criação de pânico desnecessário ou o uso de medidas não justificáveis que também causam perdas incontáveis humanas e materiais. O benefício da dúvida entre o possível erro ou desonestidade fica mais distante quando declarações diretas, como o próprio biólogo realiza em uma de suas lives, afirmando que não existem outros epidemiologistas que discordam do estudo feito pelo Imperial College. Após todo esse desenvolvimento, uma pergunta ainda fica: por que o lockdown? Qual o sentido de sua implementação se não temos avaliações de sua eficiência? Por que implementar algo sem a discussão adequada? A resposta torna-se cada vez mais categórica e simples: o medo. O establishment se encontra em guerra. Desde a eleição de Bolsonaro, apesar deste compartilhar da mesma natureza política que rege o establishment, é elemento não concordante com o status quo estabelecido, assumindo cena em uma posição de grande influência nos esquemas e acordos da elite política. A máquina estatal, em contrapartida, dificilmente sofre grandes perdas nas suas estruturas, porém, quando elementos políticos discordantes são inseridos, conflito é gerado pois esses novos elementos não fazem parte do status quo estabelecido. Dessa forma, o establishment já acostumado com a estrutura em uma forma específica faz de tudo para não ter suas bases alteradas, evitando o máximo possível de se realizar uma adaptação, processo que seria doloroso e causador de grandes perdas devido ao rearranjo do dinamismo que ali existira. No fogo cruzado, ficam as pessoas inocentes à mercê da misericórdia de alguns poucos que possuem alguma humanidade restante.
O medo e a histeria são ferramentas poderosas nas mãos desses políticos, contribuindo para suas articulações sombrias, aumentando do parasitismo da população que os sustenta e justificativas fomentadoras de atos ditatoriais em plena luz do dia, condicionando as ovelhas dormentes em bons súditos, assim como perseguindo e abatendo as rebeladas que identificam suas inconsistências e maldade. Ainda, de um ponto de vista estratégico, é interessante para políticos usarem a narrativa do perigo eminente para realizar obras, gastos astronômicos e repasse de responsabilidades por leis, desidratando a posição de adversários. Eventualmente, a militância extremizada pró-lockdown atinge seu ápice, atacando, desmoralizando e usando de alguma posição de evidência para retroalimentar o medo. Das mesmas vias duvidosas que Ferguson se ampara, surgem militantes que realizam declarações completamente absurdas de um ponto de vista epidemiológico, como o professor que leciona em uma faculdade no Rio de Janeiro disse que 17 mil alunos de faixa etária de 1 a 19 anos morreriam caso retornassem às aulas, sendo este intervalo de idade raramente afetado de maneira perigosa pelo vírus em questão, a não ser que existam comorbidades. Em um momento polarizado de tantas incertezas, é de extrema importância questionar as autoridades, principalmente as que realizam narrativas que apoiam medidas absurdas. Uma das falácias lógicas mais antigas já refutadas, o apelo à autoridade, é a 30ª falácia apontada na heurística de Schopenhauer, onde o locutor associa o valor verdade de seu argumento com algum tipo de autoridade dissociada do argumento em si. Um exemplo bastante simples desse tipo de comportamento é o primeiro vídeo de Bernardo Custer sobre a pandemia, onde realiza algumas críticas pertinentes às colocações de natureza problemáticas feitas por Átila, sendo amplamente atacado em comentários que principalmente rebuscam algum tipo de qualidade argumentativa no mero fato de o biólogo ser formado e ter estudado fora do Brasil em instituições que supostamente conferem a ele algum tipo de claridade divina a respeito do assunto em questão. É de se esperar agora que, conforme os pontos absurdos defendidos por essas pessoas se demonstrem errados, uma narrativa focada em um possível mal-entendido nasça. Ainda, podem dizer que o biólogo estará apenas repassando informações ou realizando previsões e que o equívoco descansa apenas na responsabilidade da pessoa leiga que o assiste, porém, são estratégias para evitar responsabilidades de se assumir um erro. Como já foi discutido, o profissional da área da saúde se encontra em uma posição vantajosa de conhecimento necessário para realizar os procedimentos deste setor, prescrever medicamentos, descrever situações e analisar dados epidemiológicos. Portanto, o consumidor da informação, na sua maioria leigo no assunto, se encontra em uma situação de hipossuficiência, sendo óbvio a responsabilidade do ônus de provas resguardadas no profissional ou na pessoa que se encarrega de repassar tal informações. A apresentação de dados questionáveis na sua qualidade, devido às inúmeras variáveis completamente fora do controle humano por conta da natureza da situação, deveria ser realizada com uma gama de ressalvas apontando o alto valor especulativo presente ali, evitando ainda a passagem da impressão de que o locutor tem certeza do que vai acontecer ou levar o leigo inocente que assiste a crer que deduções completamente óbvias, análogas com as que fazemos no dia a dia, seriam ali realizadas por conta de um conhecimento acima da média. Um exemplo claro desta última questão apontada foi a passagem de uma das primeiras lives que o biólogo realizou, onde disse que supostamente a tendência de aumento na época seria por causa da falta de respeito à quarentena, porém não existe qualquer prova dessa casualidade. É importante ressaltar também que o aumento de casos no início de qualquer pandemia, principalmente em momento onde a capacidade de testes está sendo aumentada, um vírus novo se difunde pela população que ainda não se adaptou de maneira adequada, é natural e esperado, sendo extremamente improvável apontar de maneira categórica ou com um mínimo de qualidade nessa situação difícil suas supostas variáveis determinantes. Concluímos então
que é imprescindível que todo o processo de discussão seja tomado para evitar ao menos alguns desses equívocos. Chegamos ainda no cúmulo de pessoas argumentarem que o número não chegou à marca de 1 milhão por causa que a quarentena forçada teria dado certo. Porém, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas negam que, de maneira geral, a quarentena tenha sido respeitada de maneira adequada, acusando o governo de ser omisso em ação, demonstrando assim a inconsistência e fragilidade da posição dessas previsões, onde nesse cenário, medidas que não foram seguidas adequadamente seriam suficientes para despencar o suposto número de mortos em ao menos 80%, mesmo quando levamos em conta números inflados pela junção de dados que mensuram outras mortes por síndromes respiratórias agudas. Ninguém nega que o intervalo de erro possa existir, porém o estudo realizado por Ferguson, em sua versão que mais foi usada para fomentar a narrativa pró-lockdown, extrapola o número de mortos de maneira absurda e errada, sofrendo uma série de ajustes ao longo do tempo. Porém, essas retratações não consertam os estragos realizados pela exposição às massas populacionais dessas especulações equivocadas. A cada dia que passa, conforme a narrativa pré-estabelecida e seus idólatras perdem a pouca credibilidade que tinham, se tornam cada vez mais hostis, perigosos e reacionários, assumindo pressupostos absurdos que já foram usados como justificativas nos regimes mais genocidas conhecidos. Neste frágil momento, é imprescindível a coragem para demonstrar os erros e equívocos em comparações lineares e absurdas como a gripe espanhola, por exemplo, que foi um momento de muito sofrimento para a população mundial, porém imerso em variáveis completamente diferentes nos dias atuais, em que gozamos de alta tecnologia, grande acesso a saneamento básico, medicamentos e educação em higiene pessoal, em comparação com o ano de 1918. Murray Rothbard explica muito bem em seu livro Educação Livre e Obrigatória a simbiose existente entre a ciência e o Estado, onde ambos se retroalimentam a fim de pressionar narrativas que seguem uma agenda, sendo hoje mais do que nunca um momento bastante evidente de que o processo está em andamento. O conhecimento intelectual é anterior a instituições de ensino e não depende em nenhum momento desta última para a sua ocorrência. Qualquer pessoa pode aprender um conteúdo e realizar uma exposição correta do mesmo, contando que esta seja genuinamente motivada em aprender e encontrar a verdade a respeito do que é estudado. Portanto, não sinta medo em se informar e tome muito cuidado ao abrir mão de suas liberdades por uma ordem política. Senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e muito obrigado por assistirem o canal Categoricamente. Tenham uma boa noite e fiquem bem.